prostituição, a prostituição. Oi gente, aqui é a Isa e hoje eu vou falar sobre o contexto histórico no Brasil durante a Constituição de 1824. Bom, após a proclamação da independência e da aclamação de Dom Pedro I como imperador do Brasil, o nosso país precisava organizar a sua estrutura política e administrativa. Também é importante lembrar que ainda assim existiam tropas portuguesas lutando na Bahia e esse combate só seria finalizado dia 2 de julho de 1823. Por essa razão, foi reunida a Assembleia Nacional Constituinte, nada mais nada menos do que um conjunto de deputados que viram de diversas províncias, atuais estados, daqui do Brasil. E agora eu vou falar também sobre a repercussão e consequências à vida pós-Constituição. A maneira autoritária como Dom Pedro I lidou com o processo de elaboração desse conjunto de leis criou profundas marcas que deixaram a relação do monarca com os parlamentares muito abalada durante todo o primeiro reinado. Outras decisões equivocadas levaram o imperador a tantos conflitos que o mesmo acabou tendo que renunciar em 1831. Concluindo, a Constituição de 1824 foi de suma importância para toda a história do Brasil, pois o povo obteve certos direitos civis e políticos devido ao caráter liberal da Constituição da Mandioca. Vale lembrar que os escravos negros naquela época não eram tratados como cidadãos, portanto eles não tinham direitos como o resto da população. É isso, obrigada! Boa tarde, gente. Eu sou a Camila Amorim e hoje eu vou falar um pouco sobre a Constituição de 1824. Bom, eu vou falar um pouco sobre a relação entre o Estado e a população após a Constituição. Então, essa Constituição, a quem ela favoreceu? Para começar, menos da metade da população era favorecida. Menos da metade da população eram considerados cidadãos e poderiam votar. Então, a população, para esse lado político, era separada em dois grupos. Bom, os ativos e os passivos. Os ativos eram as pessoas que votavam, podiam ser eleitos a cargos políticos. Já os passivos eram pessoas que não poderiam votar e não poderiam ter um cargo político ou se inscrever a um cargo político. Normalmente essas pessoas passivas, ou elas não eram livres, negros, ou elas não tinham muito dinheiro, então por isso elas não eram elegíveis a cargos e não poderiam votar. Oi gente, meu nome é Maria Clara e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que foi a Constituição de 1824. Foi a primeira Constituição desenvolvida por Dom Pedro I, que conferiu as bases de organização política. Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição que foi desenvolvida pelo imperador. Devido ao descontentamento com algumas decisões que o imperador teve, Dom Pedro resolveu fechar e abrir só em 1824. Essa foi a carta que mais teve tempo, esteve em vigor, permanecendo em 65 anos. Vigou até a proclamação da República. Nisso, quando foi aberta em 1824, foi criado o poder moderador, o voto censitário e o catolicismo virou a religião oficial. Essa Constituição foi criada no Rio de Janeiro e o regime do governo estabelecido foi a monarquia hereditária. Então foi isso, gente. Muito obrigada por assistir a gente. Obrigada demais. E é isso, Marcelo, dá ponto pra gente. Meu nome é Maria Clara e hoje eu vou falar um pouquinho Hoje eu vou falar sobre a Constituição. Ai, Constituição. Não, o cara é o pato.